Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos as riquezas e sabedoria contidas nas páginas sagradas da Bíblia. Aqui, mergulharemos juntos nas narrativas inspiradoras, compartilharemos reflexões profundas e buscaremos compreender os ensinamentos intemporais que moldaram a história e continuam a guiar-nos. Seja parte desta jornada de descoberta espiritual e crescimento pessoal. Vamos explorar a palavra juntos. História de Daniel na Cova dos Leões. A história de Daniel na Cova dos Leões mostra a fidelidade de Deus em proteger aqueles que confiam nele. Daniel era um servo do Senhor, cuja integridade foi posta à prova por inveja, mas permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo diante de leis injustas, Daniel resistiu à conspiração maldosa, buscando a Deus em oração. Como resultado, ele foi lançado numa cova cheia de leões famintos. Mas, será este o desfecho da história de Daniel? Descubra continuando a leitura. A Bíblia relata que Daniel temia a Deus, era honesto e completamente correto em todas as suas ações. Ele foi deportado para a Babilônia durante um período desafiador da sua história. Contudo, mesmo nestas situações difíceis, Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Sua conduta correta e dedicada chamou a atenção do rei, que o designou como um dos 3 presidentes do reino, acima de outros 120 líderes das cidades. Daniel se destacou por seu caráter e competência, mas isso despertou a inveja dos outros líderes que conspiraram contra ele. Eles sabiam que Daniel servia a Deus, e assim, convenceram o rei a criar uma lei que exigia adoração exclusiva ao rei. Quem adorasse ou orasse a outros deuses, seria lançado numa cova com leões famintos, que puniriam tragicamente o infrator da lei. Mas Daniel não se curvou diante desse decreto injusto. Ele continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fez. Os conspiradores descobriram isso, e foram imediatamente informar o rei, acusando Daniel de desobedecer à lei. O rei ficou arrasado, percebendo que fora manipulado na trama dos líderes. Ele tentou favorecer Daniel, mas, devido à lei que havia decretado, foi forçado a lançar Daniel na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei correu à cova e, aflito, chamou por Daniel com alguma esperança. Para a surpresa de todos, Daniel respondeu que Deus enviara o seu anjo para fechar a boca dos leões, porque ele era inocente diante de Deus. Daniel foi retirado da cova ileso, porque confiou em Deus. Porém, os seus inimigos, com suas famílias, foram jogados na cova, onde foram imediatamente devorados pelos leões. O rei Dario, então, emitiu um novo decreto, reconhecendo o poder do Deus de Daniel e ordenando que em todo o seu reino, as pessoas temessem ao Senhor, Deus de Daniel. Daniel prosperou no reinado de Dario e também no reinado de Ciro, que o sucedeu. Dario decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume.
Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, se apresentaram ao rei, para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas, que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel 6, 1-28. Lições da história de Daniel. Como vemos, Daniel confiava em Deus, e teve uma experiência fantástica em sua vida, onde viu um grande livramento. Essa história nos oferece diversas lições valiosas. Vejamos algumas. Deus é capaz de superar qualquer desafio. É importante mantermos a fidelidade aos princípios espirituais e éticos, mesmo quando somos postos à prova. Precisamos confiar em Deus, acima de tudo, mesmo em situações adversas. Necessitamos ter uma vida correta, visando a excelência em tudo o que fazemos. Se os inimigos de Daniel tivessem encontrado alguma falha na sua conduta, teriam mais facilidades para destruí-lo. Fé e a integridade são recompensadas pelo Senhor, pois Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas também continuou a prosperar. Deus é soberano sobre todas as situações. Ele tem toda a capacidade de livrar e proteger aqueles que confiam nele. Deus é maior e mais poderoso que os intentos maliciosos e a inveja dos homens. Nada nem ninguém deve parar a nossa fidelidade a Deus. A nossa vida de oração deve ser sempre constante e voluntária a Deus, aconteça o que acontecer. A grande importância é em manter uma fé firme, agindo com integridade, mesmo diante das adversidades e leis injustas. Agradeço por se juntar a nós nesta jornada de exploração da Palavra de Deus. Que cada mensagem compartilhada aqui seja uma fonte de inspiração e reflexão para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.
Fiquem com Deus.